Olá, Cida, e aí? A gente falou muita coisa, muito tempo. Cida na campanha, Cida vereadora, Cida secretária e agora Cida vice-prefeita. E aí, Cida, como foi que começou na política? Márcio, a gente começa, eu acho que política a gente acaba que faz o tempo todo, né? Desde quando você tem um entendimento que você quer sempre o melhor, né? E aí eu sempre digo que para a mulher é desafiador, né? Muito mais de conquista de espaços. E assim, eu tenho me sentido muito feliz de saber, eu já te disse, de como essa coisa do sonhar e sonhar grande, né? Que são as grandes oportunidades que surgem. E eu acho que tudo também é permissão de Deus. E nada foi fácil. Não foi fácil enfrentar a campanha de vereadora, né? Enfrentei por 2 vezes. Uma tive êxito, né? Foi incrível, tá? E receber o carinho das pessoas e a confiança das pessoas. E depois fui convidada para a Secretaria de Assistência, que foi um grande presente em minha vida. Né? Eu digo algo que às vezes é contraditório quando eu digo que eu gostaria que não precisasse ter a Secretaria de Assistência. Sabe, Márcio? Quando eu trago isso, as pessoas às vezes se assustam. Se ela não existisse, é porque não existiria desigualdade social. Não existiria tanta gente em questões vulneráveis e também exposta à violência. Então, são essas coisas que nos faz vir para a política, né? Nos faz querer contribuir com você, estar ao seu lado. Para mim, eu sei que vai ser um grande momento, pelo que eu já te conheço, desde quando a gente vem construindo, né, essa proposta, né, esse projeto, esse sonho de querer Juazeiro em outro patamar, né? Ver Juazeiro crescer economicamente, crescer em todos os aspectos, principalmente cuidar de pessoas, cuidar de gente. Antes de falar da vida, eu lembro que alguns dias atrás a gente esteve lá no Jardim das Acácias, né? E aí nós nos encontramos com várias histórias bem interessantes, desde a mulher que tinha sido vítima de violência doméstica, aquelas outras senhoras moças que buscavam profissionalização para melhorar a sua condição social, sua condição financeira. E aí você se recorda desse período que você foi secretária, alguma coisa que tenha lhe marcado muito quando você trabalhou como secretária de atividade social, de assistência social? Márcio, era um desafio, né? Você não tem ideia de como é desafiador ter compromisso, porque eu sempre digo que não é todo homem que nos representa e nem toda mulher que nos representa, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ter compromisso, né? Que é o grande. E eu vinha falando, né, do quanto eu me comprometi, eu conversando com as vereadoras do nosso partido, né, com as meninas, e dizendo a ela de como é importante o comprometimento, né? Não é estar lá, é o que você vai se propor a fazer, né? Então foi desafiador, mas eu entendo que eu cumpri, sabe, Márcio, o compromisso que eu assumi, desde quando você pega uma secretaria e você deixa ela... os programas sociais são fantásticos. A base dele, né, a estruturação dele é fantástica, mas precisa de gestão. Né? E quando eu vinha da assistência, né, eu fui coordenadora de CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, eu tinha uma história já na assistência, né? Desde 2005 que eu estava na assistência social. Então, isso me credibilizou. Quando eu recebi a assistência, eu recebi de braços abertos, recebi com o coração assim, muito feliz, porque era algo que eu tinha esse desejo dessa mudança e reestruturei todos os equipamentos, os CRAs, os CREAs. A gente tinha uma parceria com a DEAN, né? Então a gente tinha toda essa rede funcionando. A gente trouxe, Márcio, uma coisa que a casa de acolhimento para a mulher vítima de violência, a casa-abrigo para a mulher em situação de violência. Foi na nossa gestão que a gente trouxe. Então, assim, a rede já estava, tinha o CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, e quando você traz a casa-abrigo, você fecha. A gente tem a Ronda Maria da Penha, né? A gente tem toda uma rede, mas ela precisa sempre, o gestor precisa ter um olhar de reestruturar, de cuidar, de manter uma equipe sólida, né? Porque a assistência social é vínculo.
Então, você cria vínculo para você ganhar a confiança da comunidade, daquela pessoa que está numa condição vulnerável, fragilizada, ela precisa criar uma confiança para ela poder. Então, a gente trouxe a Casa Abrigo, que era uma parceria com o governo do estado na época. Então, foi um feito para a gente na época. Então, trazer a Casa Abrigo foi fechar a rede. Hoje, pelo que eu tenho visto e entendido, está esfacelada. A Cida que cuida das pessoas, que cuidou das pessoas, que tem prazer em ter cuidado. Essa Cida nasceu onde? Nasceu em você esse sentimento de quando? Lá na Rua de Baixo, quando veio da Massaroca. O que é que lhe formou nessa perspectiva de compromisso, de comprometimento em cuidar das pessoas? Eu venho de uma família de zona rural. Meu pai, a origem do meu pai é uma origem rural. E assim, venho de Massaroca, o pai da minha mãe é de Massaroca, e a gente vinha de muita dificuldade, sabe, Márcio? A gente vem desbravando, né, a vida, desbravando cada dia, e com isso a gente vai vendo, a gente vive, né? Então, eu sempre digo que você está na assistência, você está na saúde, você está em qualquer área que você esteja, você precisa ser gente, né? Porque você vê que alguns se perde no caminhar, e eu sempre dizia, quando eu encontrava uma situação dentro da assistência, que o olho lacrimeja, que você, sabe, você é gente. Eu digo, enquanto eu estiver sentindo isso, eu quero estar na política, né? Então, assim, eu venho de uma história, eu fiquei órfã aos 4 anos de idade, né? Então, isso tudo você vai vendo quando você depara com famílias esfaceladas, uma mãe que tem vários filhos, cada um, às vezes, de um parceiro, e que essa família está quebrada e você está na assistência e você precisa. Então, você vem trazendo toda uma história, você vai, essa sensibilidade é que ele faz construir e querer que as pessoas mudem, né? Então, a assistência tem esse papel de trazer, sabe, Márcio, e tentar, dentro de todos os programas sociais, de todos os caminhos, trazer essa pessoa para ser protagonista da própria vida, que muitas delas não conseguem, e você vai, e você busca, e você tem vários caminhos, mas não é fácil, por isso que você precisa realmente continuar sendo gente, para você poder chegar em algum canto. E eu conto muito com você, sabe, Márcia? Eu sei que você é gente igual a gente, sua história, né, faz você também sentir e ser sensível à dor do outro. Ou seja, nós estudamos na mesma escola, né? Na escola Agostinho Muniz. Isso, não, E eu lembro de muitos detalhes da escola. Acho que na sua época chegou Dona Madalena, aquela senhora que veio de Salvador. Márcio, você lembra do cavaco? Lembro do cavaco de Dona Madalena. Gente, quem estudou no Agostinho Muniz lembra do cavaco de Dona Madalena. Nunca mais encontrei um igual. Pois nunca mais. Dona Madalena, Joel, aquele filho dele que veio, né? História bonita. Era uma família que chegou ali na escola, que acabou a escola toda, adotou a família Dona Madalena. Dona Madalena acabou adotando a escola toda. E era uma escola pequena, um bairro humilde. E como ali a gente desenvolveu muita coisa do que a gente é hoje. Isso. Eu agradeço aquela educação simples que a gente teve ali, mas muito dedicada daquelas professoras que nós tínhamos, da professora diretora, professora Mariene, que era a nossa diretora, a professora Lucinha. E assim, a alegria que tenho, e eu vejo, Cida, e eu sempre, a gente, por um lado, vendo você e sua família, lembra de você, criança, adolescente, e a gente via no caráter seu, dos seus primos, dos seus familiares, como vocês eram ali unidos todos, e como aquela vida em sociedade sempre foi muito harmônica, né? Eu acho que a gente, na nossa geração, a gente desafiou aquele pedaço de canto ali tinha muita violência no começo, muita gente que era ligada em outras coisas, mas que a gente conduziu a vida da gente. E você é uma mulher vencedora, né? Agora, eu sei que para todas as mulheres é um desafio, mas você tem Geraldinho também. Geraldo é uma ajuda grande, né? Que arranja o Geraldinho na vida, isso, né? É uma vitória, né? Eu sempre digo que eu estou há 30 anos casada, Márcio. Em abril a gente fez 30 anos, né? Então, assim, não é fácil, né? Relacionamento nunca é fácil, mas a gente tem se encontrado, respeitando. Eu acho que o princípio de tudo, em qualquer relação, é o respeito, né? Ninguém muda ninguém. Você
se adapta, você respeita e você vai, não gostei disso, não gostei. Mas a gente tem 30 anos, 2 filhos maravilhosos, Pedro e Alexandre, né? Então, isso tudo a gente construiu e eu sou, assim, muito grata. Eu sempre digo que Deus conduz tudo, né? Quando você se coloca e quer fazer o melhor e quer fazer o certo, então essas coisas nos impulsiona e ele sempre segurou na minha mão. Isso é incrível. E eu tinha dito uma coisa assim, em casa, para a esposa e para outras pessoas já. Rapaz, uma das alegrias que eu tive nesse meu retorno para a política foi reencontrar Cida, a família dela, a forma como ela anda com o Geraldo do interior, a mãe dele, a família. Meu Deus, como é bonito vocês. Eu quero assim dizer que foi bom reencontrar você, foi bom reencontrar você na política, foi bom sonhar com você também. Está sendo bom viver esse momento com você. E quando a gente viveu esse momento, que a gente tinha construído a candidatura da professora Maete, e ali naquela junção nossa com o PL, e que não deu para a professora Maete continuar conosco, a gente não tinha dúvida nenhuma que o melhor nome que a gente tinha para tocar esse projeto conosco era o seu nome, Cida, pelo nível de relação que a gente veio construindo, pela afinidade que a gente tinha de sentimento, de perspectiva, pelo respeito, né, que a gente travou também com as nossas famílias, com as pessoas que é o que a gente acredita. Então, Cida, em nome disso, assim, eu acho que a gente está aqui juntando o positivo. Eu sei que de quando você foi secretária para cá mudou muita coisa. A gente vê que a assistência social hoje está embaixo. Mas antes de falar de Juazeiro hoje, da assistência hoje, eu vi que você foi na casa da professora Maete. Eu achei muito bonito, sei lá, falar com a professora Maete. Como é que foi essa conversa com a professora Maete depois que a gente teve que tomar essa decisão? Me conte aí. Não foi fácil para você, né? Não tem sido fácil para a gente. E a casa de Maete, quando a gente soube, quando você esteve na nossa casa para trazer, você lembra que Geraldo logo pensou em Maete, né? Sim, claro. Né? Como é que está Maete? Então, assim, a gente pensa no outro sempre. E aí, em seguida, eu pensei, eu preciso abraçar Maete, né? Eu preciso estar do lado dela. Né? Eu até postei e eu coloquei que, independente de sigla, de ideologia partidária, a gente é gente. E a gente precisa cuidar. Então, foi incrível conversar com Maete. Ela é uma mulher incrível. E eu sei que a gente vai caminhar juntas, sabe, Márcio? E eu disse a ela, ó, conte comigo, Maete, eu estou aqui. E uma grande pena o que aconteceu com você, mas pode contar que a gente vai trazer suas pautas, né? Ela disse que vai sentar com você, Sim, claro. vai trazer tudo o que ela tinha sonhado, que ela sonha muito e só sonha o melhor para Juazeiro, o melhor para a classe dela, a classe de professores. Então, eu acho que é uma grande parceira e que a gente vai construir muito. Cida, a gente fala muito de futuro e nós somos duas perspectivas diferentes que se completam, né? Talvez eu pense mais lá na frente, a coisa própria da minha vida, e você sonha muito com a atenção com as pessoas. E nós tínhamos criado um discurso que era mais ou menos assim: é impossível olhar para o futuro, construir o futuro sem resolver problemas antigos. Os problemas antigos precisam ser resolvidos, e nesses problemas antigos eu percebo que hoje a assistência social, a assistência às pessoas, seja ela no social como na saúde, também na educação. Nós temos uma educação que, por algum tempo, as pessoas priorizaram com a infraestrutura das escolas. Ah, vou botar ar-condicionado na escola. Ótimo, muito bom. Nós estudamos em escola quente, no calor de Juazeiro, nós sabemos que isso não é legal. Botar ar-condicionado é dar conforto, maravilha. Agora, a qualidade de ensino, a gente não pode abrir mão de buscar a qualidade de ensino. Como é que você vê a assistência social hoje? Quais são os programas, o que funciona, o que não funciona, o que poderia estar melhor e o que nós podemos fazer para melhorar o futuro, para que as pessoas possam voltar a sonhar com um futuro melhor em nossa cidade? Márcio, eu estive secretária e eu acho que um dos grandes pontos que a gente precisa é colocar educação de saúde e social para andar junto, sabe? Eles precisam conversar, eles precisam dialogar, sabe? Uma criança que está sofrendo violência em casa ou de parente, precisa a escola, né, tá alinhada nesse processo para poder, se você trabalha cada secretaria distinta, eu acho que é um grande ponto para você trazer quando pensar quais secretários, porque eu não tenho dúvida que o povo de Juazeiro vai
querer escolher o melhor e eu acredito Vai nos escolher. vai nos escolher Ai, e que a gente vai poder fazer muito e construir muito. E a assistência social ela precisa de reestruturação. Ela tem, ela tem um fundamento muito forte. Os programas sociais, o que é que ela precisa? Reestruturar o olhar do cuidado, cuidar de quem cuida de gente, cuidar da equipe, estruturar todos os equipamentos que eu estive recentemente no CRAS. Eu lembro que o CRAS Malhada da Areia, que a gente chama os CRAS por nome do bairro, tinha uma casa alugada. A gente fez um projeto e conseguimos, dentro daquela Praça da Juventude, lembra? sim. Ela foi construída, estava obsoleta, sem muita função, e a gente conseguiu levar o CRAS para dentro daquele espaço. Colocamos um engenheiro, arquiteto, e montamos aquele CRAS. Ficou incrível. Quando eu cheguei lá outro dia, eu fui ver se tinha vacina, alguma coisa. A maior tristeza, Márcio. Foi algo que eu comprei aquela ideia, sabe? Junto com o Conselho de Assistência na época, quando eu cheguei lá um dia desse, estava esfacelado. Não tinha, a equipe não estava, colocaram a saúde, foram fazer uma reforma na unidade de saúde, acho que do Caíque, ou do Argemiro, eu não lembro qual, e botaram a equipe toda dentro de um espaço que mal cabia a equipe CRAS. Estava destruído, sabe? Eu saí de lá destruída, porque foi um sonho meu. Meu primeiro emprego na assistência foi no CRAS Malhada da Areia. Aí eu comprei a maior briga em trazer aquele equipamento, dar toda a condição à equipe. E o que é que aconteceu? Cheguei lá, estava tudo destruído, porque eles levaram, imagina uma estrutura de saúde para dentro de um espaço que mal dá condição à equipe. Aí foi uma tristeza, mas tem seguido aí dessa forma e a gente precisa realmente ter esse olhar. Cida, e essa questão de você interligar os setores que você falou aí, eu não entendo, não consigo entender porque é que não se faz fácil. Se você faz, por exemplo, a atividade física ou a prática de esporte, ela está ligada ao social, porque ela reúne pessoas, ela está ligada à saúde, porque ela melhora a condição de saúde das pessoas, e ela está ligada à educação, porque você está educando a pessoa, o seu corpo, para a sua vida e tudo mais. Saúde. Então, esses aspectos da gestão interligada dos vários setores é uma coisa que nós temos que brigar, colocar assim na meta: saúde, educação, assistência social, contribuição da cultura, do esporte para isso. E aí eu sei que sua formação é na área de pedagogia. Como é que essa sua experiência, da sua formação na área de pedagogia, ela pode contribuir para que nós façamos um projeto piloto relevante, que sirva de exemplo para o estado da Bahia, para o Brasil, porque eu vejo que as prefeituras, de um modo geral, elas não atentam que nós temos um cliente único, que ele é atendido no social, na educação e na saúde. E aí eu disse cliente na linguagem comercial, nós temos um ser humano que é atendido nesses três segmentos, tá? Corrigindo apenas. Então, como é que essa sua formação, como é que a gente vai poder colocar essa formação de Cida à disposição de juntar pedagogicamente esses setores aí para eles se comunicarem e darem um resultado melhor? Eu acho que precisa, Márcio, trazer as equipes. Quando você pensar, né, quem vai assumir a educação, quem vai assumir a saúde, quem vai assumir o social, vai ter que dialogar, criar uma forma de fato, porque isso se fala muito, né, em juntar, em cuidar da mesma pessoa. A criança que está na educação é a mesma criança que vai estar sendo cuidada, na maioria das vezes, pelo social, pela vulnerabilidade que ela está. Então, essa precisa juntar de fato, e a forma é pensar quem você vai trazer para essas pautas, para essas secretarias, que sejam pessoas que tenham condição de diálogo, né? Porque quando você assume, às vezes fica na questão, foge muito, infelizmente, em todos os espaços tem isso, ou competir, ou o secretário individualista, entendeu? Então, eu acho que tem que ser algo que dialogue, que sentem, de fato, assim, pronto, vamos... Eu lembro que, em alguns momentos, a gente precisava, né, de uma reunião, trazer uma situação com o secretário tal, e às vezes você nem conseguia,
Eu lembro quando eu assumi, ainda estava numa transição, quando chegou Minha Casa Minha Vida, o PAC, que estava passando beira de canal, aí precisava de uma máquina para você demolir casas que estavam em área de risco e para você conseguir uma maior dificuldade, a falta, sabe, Márcia, essa coisa do diálogo, essa coisa de assim, a gente está no mesmo governo, né? A gente precisa pensar junto. Então, a ideia é pensar junto, né? A gente está aqui por quê? A gente está por Juazeiro, né? A gente não está por Cida, para Cida se destacar. O destaque é natural, né? Então, eu acho que é uma coisa muito... a vaidade, Também. ela mexe muito. Você faz um governo de coalizão com vários partidos. E eu digo sempre, olha, não tenho dificuldade nenhuma em cumprir compromisso de dar os espaços políticos. Mas a gestão, ela é única. A gestão determina o que nós vamos fazer. Então, eu acho que Juazeiro perdeu muito todos esses anos, infelizmente. Até na gestão que eu fiz parte, na gestão que você fez parte, eu acho que nós perdemos porque nós não tivemos a compreensão da liderança na gestão. O prefeito, ele é o gestor da cidade, ele é o gestor das secretarias, é ele que tem que compreender esse arranjo que faz a máquina mover. Com isso, nós vamos aumentar a eficiência, nós vamos gastar menos e nós vamos dar um resultado melhor para a cidade. Então, Cida, vai ser muito proveitoso, né? O resultado da eleição é uma coisa que a Deus pertence, vamos dizer dessa forma. Mas já me sinto vitorioso de compartilhar com você e com tantas outras pessoas que estão conosco esse momento. E eu tenho certeza que ao final, com a vontade de Deus, com o voto do povo, nós vamos ser prefeito e vice-prefeito dessa cidade, para que nós possamos fazer a cidade que as pessoas tanto sonham e merecem. Então eu confio em você, confio nas pessoas que estão conosco e não tenho dúvida, sabe, Cida, que a gente vai fazer a diferença. Depois de nós, vai vir gente muito melhor que a gente, que nós vamos estimular a formulação de novas lideranças. Cida, um forte abraço e vamos em frente. Obrigada, Márcio. Vamos junto. Vamos junto. Um abraço.